Já estamos em contato com o economista Gustavo Neves. Gustavo, um prazer recebê-lo novamente aqui no Abre Aspas e para falar exatamente de um assunto tão importante, me permitam, quanto a vacinação. A saúde da economia brasileira também é fator determinante para a saída dessa pandemia, que nós consigamos aí alçar a novos voos. Gustavo, e já começa exatamente por aí. Nós temos boas notícias por aqui, pelo Vale do Paraíba, com aumento de empregos. Aí no começo do ano, 60% de aumento nas ações da Embraer. Primeira coisa, eu queria saber exatamente isso aí. Esse crescimento, como é que você vê na oferta de empregos? A Embraer também fazendo esse esforço. A perspectiva é boa para o Vale do Paraíba e qual a situação do momento? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. O que a gente vê agora é uma nova metodologia de cálculo pelo CAGED, né? É importante frisar isso, que a gente teve um resultado muito bom, foi apresentado pelo governo federal, só que se você for olhar as normas técnicas do Ministério da Economia, eles mudaram bastante com relação à metodologia de cálculo de contratações e também de demissões, né? Interessante. Óbvio que você vai ter um resultado muito bom, porque você saiu de uma recessão e você está indo agora para um ambiente onde o ciclo de vacinação tem sido cada vez mais rápido do que em relação aos outros países, porque você também tem uma capilaridade muito maior do SUS do que com relação aos outros países, então você consegue acelerar esse processo. O empresário vendo essa situação, começa a contratar e se antecipar, né? E você vê que obviamente que a Embraer teve uma puxada por conta disso, outras empresas da região, porque se antecipam nessa situação. A gente pegou aí o resultado da Embraer no quarto trimestre, agora na sexta-feira, foi um resultado que surpreendeu até nós, o mercado financeiro. Nós já esperávamos um resultado muito bom da Embraer, surpreendeu até nós, depois um comunicado, uma entrevista do presidente, e até favoreceu agora, e a Embraer está caminhando aí para, em 3 anos, né, ser muito maior do que era antes dessa crise. Perfeito. E Gustavo, a que se deve essa recuperação? Você já deu um dos motivos, mas principalmente no quesito da Embraer, uma recuperação aí na casa dos 60%, óbvio, frente à pandemia, né, que a gente teve no ano passado uma paralisação de 97% do setor de aeronaves. A Embraer começa a dar resquícios aí já no final do ano passado, no começo desse ano, que teve uma recuperação e, como você falou, pode melhorar ainda mais para frente. Que pontos, além desse que você passou, trouxeram essa recuperação da empresa que a gente sabe que é um coração aqui, um coração na economia joseense? Teve uma redução de prejuízo de quase 99%, tá? No quarto trimestre de quase 7 milhões de reais. Então, por isso que as ações, como vocês disseram mais cedo, subiram em torno de 60% da bolsa, né? Então a empresa, ela basicamente encerrou, né, 2020, de acordo com os dados do relatório aí divulgado pela própria empresa, né, encerrou 2020 de quase 2,8 bilhões de dólares em caixa, tá? E levantou nesse ano de 2020 quase 1 bilhão de dólares também em recurso, né, que para reforçar com relação à liquidez, dinheiro esse também foi fornecido também pelo BNDES, né, expectativa, obviamente, da companhia, ela se baseia no portfólio atual também, isso que trouxe bastante ânimo para o mercado, porque ele não considera potenciais parcerias estratégico-financeiras, né? Então você teve uma redução de custos, a Embraer conseguiu se redefinir de novo com relação como empresa, né, e aproveitar esse momento de pandemia para conseguir fazer um enxugamento de despesa. Aproveitar esse momento de pandemia é uma frase muito boa que a gente sempre tem tentado colocar aqui para as pessoas que estão enfrentando tantos problemas. No seu papel aí de economista, a gente sempre fala para uma área muito grande quando falamos de economia. Que recado você dá para a população, para o público joseense que está acompanhando aqui o Abre Aspas, não só com relação à Embraer, mas tudo que ela movimenta, o setor de terceirizados, o setor de tecnologia, o setor de de faturação, de produção de peças. Que recado você dá aí para esse momento aí de pós-pandemia com a recuperação aí das ações da Embraer? É o momento de investir? É o momento de tentar alçar voos maiores aqui com a nossa Embraer? Segundo os próprios dados que foram comentados por vocês mais cedo, né, do CAGED, você vê uma evolução e um crescimento dos empregos muito mais na parte de serviços que são ligados a home office.
É importante frisar isso, né? Então você tem empregos gerados na parte de home office, na questão de serviços, design, né? Pessoas que conseguem trabalhar em casa, então houve esse pico, mas se você for pegar dados sazonais, ainda está um pouquinho atrás. Grande diferencial disso é que o Brasil tem um grande potencial com relação à produção de vacinas e tem também uma capilaridade no SUS diferente dos Estados Unidos. Todo mundo está elogiando os Estados Unidos por conta desse programa de vacinação. Porque os Estados Unidos estão vacinando muito rápido. E os Estados Unidos não têm o SUS. As pessoas têm que ser indicadas até onde ela tem que ser vacinada, diferente do Brasil, né? A pessoa popular, ela sabe que ela tem que ir no postinho para se vacinar. Então esse processo vai ser muito mais rápido. Você que é empresário joseense, está no Vale do Paraíba, você vai conseguir ver a recuperação da economia muito mais rápido do que nos outros países. Então esse momento poderia ser um momento, sim, de começar a pensar em investir, de começar a se antecipar à volta, né? Porque geralmente a gente fala isso, né? Você não vai esperar tá tudo ok para começar a investir, você vai se antecipar. O empresário geralmente ele pensa assim, ele vai se antecipar para quando chegar o momento certo de quando a economia estiver completamente perfeita, ele conseguir lucrar com isso. Gustavo, a gente sabe que a economia é um organismo que tem que funcionar em sintonia para que dê resultados. O momento é de uma enormidade de informações, às vezes, como já falei aqui, desconexas também por parte do governo. Nós vemos uma inflação declarada que não é o que a dona de casa sente lá no supermercado. A gente vê regiões e pontos isolados de desenvolvimento e de crescimento que não justificam lá no fim da linha, repito para a dona de casa, uma efetiva melhora. 2 pontos aqui. O momento da economia no mundo real do supermercado, não para os supermercados, porque para esse está muito bom. E o mundo em que vive a economia lá no governo federal. Você acredita que sem a integração dessas duas coisas, nós teremos realmente, de fato, a recuperação da economia brasileira em tempo recorde? Ou você ainda acha que essa desconexão pode nos causar problema no curto prazo? O que a gente tem visto agora é uma demora do governo federal de agir, né? Porque demorou quanto tempo para poder sair o novo auxílio emergencial? E nisso daí você prejudica a economia local, porque quase 70% da economia brasileira é em cima do setor de serviços. Exatamente. Então você está tirando o auxílio emergencial das pessoas que consumiriam nesse setor de serviços, né? Muito mais do que indústria, muito mais do que os outros setores. Então, você tem essa demora do governo federal e você causa esse problema todo que você viu agora, né? Essa inaptidão. Esse final de semana, um grupo de bancários, empresários, né, intelectuais na área de economia que escreveram uma carta reclamando justamente disso, da demora do governo de conseguir agir e também da linguagem do governo também. Essa questão aí do CAGED é um exemplo disso. Vocês chegaram com os dados e eu falei, olha, a metodologia é diferente. Então você não tem como comparar 2021, 2020 com 2010. O governo estava anunciando que teve um aumento de empregos que superava 2010, que é onde a economia estava crescendo quase 7,5%. Então você não tem como comparar banana com maçã, sendo que a metodologia é diferente, não é verdade? Então é justamente isso, o governo precisa ter uma linguagem simples, o Brasil, a gente costuma falar, nós economistas, costumamos falar que o Brasil, ele tem dinheiro, ele tem recurso, mas não tem planejamento. Se o Brasil tivesse um planejamento muito mais adequado, a gente já não estaria nessa situação. Olha, daqui nós não somos economistas, meu querido Gustavo, mas eu e Douglas enfaticamente repetimos isso em muitas notícias e em muitas edições. Falta-nos planejamento. E outra coisa também, às vezes nos falta competência para o pouco que se tem ser gerida, porque acaba tudo numa grande pizza. Gustavo, nós agradecemos demais a sua participação e, claro, fechados aqui para o momento pós-pandemia, porque ela há de passar. Muito obrigado pela sua participação, grande abraço a você e a toda a sua equipe. Obrigado, eu que agradeço.